E aí, coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje eu vou estar trazendo o capítulo de número 52, O Jornalista Misterioso. Então, depois desse capítulo, faltará só mais um, aí eu finalizo, tá? Então, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? Esse canal aqui, né, da Histórias Mira Lucy, eu narro, né, na verdade, histórias de fanfic, né, de boys love, trago também histórias de romance, né, moderno, audiobook, né, meus livros, né, original, e a partir desse dia, né, eu vou estar trazendo outros tipos de histórias aqui, tá? Para, assim, crescer o canal, né, porque tá bem devagar, né? Vou trazer fanfics também no mundo Boys Love, tá? Sei que é bastante. Tá assim no hype, né? De pessoas que gostam, né? De séries, filmes, Boys Loves. Eu também curto bastante, tá? Então eu vou estar trazendo aí. Então, já te peço, deixa o like logo no início desse vídeo, que vai ajudar, assim, o canal a crescer. E se inscreva, né? Que eu tô vendo que eu tô acompanhando, tem bastante visualizações, mas eu sei que não tá tendo inscrito, tá? Então, por favor, me ajuda aí o canal das Histórias Merida Lucy a crescer, tá bom? Então, como eu também, nos 3 vídeos anteriores, né, que eu tinha mostrado aí, né, eu perguntei, né, no capítulo 51, se eu continuava, né, dando continuação, um segundo volume, né, ou uma segunda temporada, né, do livro Guardião do Conde. Como vocês viram aí, né, o Shazam, ele vai ficar grávido ou não. E quero agradecer, né, porque meus inscritos, né, minhas coelhinhas, falaram, não, vamos, né, continuar, então, e que uma criança venha aí, né, então eu vou dar continuidade, né, assim que finalizar o primeiro volume, então, né, seria o primeiro volume de Guardião do Conde, aí eu dou a continuidade, tá bom? Então, enquanto isso, como tá um pouco assim, eu tô travada, né, nessa história, na verdade, então eu vou estar continuando a trazer aqui o Segredo Versus Online e a Voz do Coração aqui para vocês, tá certo? Essas duas histórias, tanto a Voz do Coração será do Izan, né, fanfic dos meninos aí, e o Segredo Versus Online será Boys Love, mas no original, tá certo? Que é a história de Edward e Alan, tá certo? Então é isso, gente. Desculpa aí os barulhinhos que tá aparecendo aí, né? Mas enfim, então eu vou ler aqui para vocês o capítulo de número 52, O Jornalista Misterioso, tá? Vamos lá. Então, coelhinhos, vamos aqui pro capítulo, então. O Jornalista Misterioso. Ele não vai entrar aqui e podemos seguir o plano do Jiansheng, disse Yangbo. Isso eu posso te deixar com a aparência de vampiro. Eu ia falar para vocês que vocês receberam uma carta de uma revista muito importante da cidade. Eles vão enviar um jornalista para entrevistar você, Yangbo, e o padre exorcista. Eu tinha me esquecido. Droga, eles me descobriram. Por quê? Como essa revista descobriu sobre mim? Calma, Shazam. Na verdade, essa revista é da comunidade dos vampiros e simpatizantes. É a ONG do Lão Andi, lembra? Os Almas de Sangue? Eles querem entrevistá-los. Eu não vou dar nenhuma entrevista, que absurdo. Temos que fazê-lo, Shazam. Mas não se preocupe. Vamos seguir o plano do Jiansheng. Assim o Lesky não vai descobrir que não te transformei em um vampiro. Isso, ele vai ler a matéria. Assim podemos enganá-lo. Se você diz, ok então. Yangbo e Shazam fechou o taberna e seguiram para o castelo dos Almas Feridas. Enquanto Shazam se arrumava, com a ajuda de 2 vampiros, Yangbo e Jiansheng pensavam no plano. A qualquer momento o jornalista vai aparecer. Podemos ensinar uma cena. Tem 2 homens presos no calabouço, Yangbo, para nos servir. Isso pode assustar o jornalista. Só avisa os vampiros para deixar Shazam pronto. Quando o jornalista chegar, a gente entra em ação. Às 7 horas da noite, a campainha do castelo toca.
E Xiaozan já sabia de todo o plano. Ele estava todo arrumado e maquiado com a ajuda de Jian Sheng, parecendo um verdadeiro vampiro. Yang Bo esperava ansioso o jornalista lendo seu livro, quando eles escutam a campainha tocar. Não esqueça de avisar a Xiaozan quando eu der o sinal. Yang Bo avisou um dos vampiros, que estava escondido perto do quarto onde Xiaozan estava. Yang Bo se colocou na posição e começou a encenação. A campainha toca e o conde pede que o mordomo atenda a porta e pede que a visita aguarde na sala principal. Seja bem-vindo à minha humilde mansão. Demorei muito, senhor. O jornalista olhou para os dois vampiros bem vestidos. Ele sentiu os pelos dos braços enrijecerem com a piscada que Jian Sheng deu para ele. Um tinha cicatrizes e tatuagens da moda em cada polegada visível de sua pele. O outro era ainda mais alto, com uma cabeça da qual brotava um longo cabelo escuro e ondulado. O jornalista se apressou e ia se apresentar, mesmo morrendo de medo. Pode me chamar de Thomas Brand. Como devo chamá-lo? Disse tentando disfarçar o nervosismo. Vampiro, conde Yang Bo, monstro, como o senhor quiser. Não estou acostumado com isso, Sr. Thomas. Não se preocupe, conde Yang Bo. Espero que esteja bem tranquilo e confortável com essa entrevista. O jornal da cidade estava muito lisonjeado e a revista da ONG dos Vampiros das Almas é uma grande satisfação de o senhor nos dar essa entrevista. Que bom! Sorte do senhor que já jantei. O senhor já jantou? Quiser pode ver com a criada uma janta. Eu adoraria jantar com o meu irmão. Veja o corpo roliço desse homem, disse Jian Sheng observando o pobre homem. Se comporte. Ele é meu convidado. Não ligue para ele, Sr. Thomas. Vamos até o meu escritório e lá podemos conversar melhor. Yang Bo leva o jornalista até o escritório e avisa o vampiro para trazer Xiaozan junto de Jian Sheng, que vai lá buscá-lo. Claro, como desejar. Vamos iniciar a entrevista. Calma, relaxe, eu não vou lhe fazer mal. Ok. Sempre foi assim um vampiro? Não era assim, eu era um humano comum, feliz no auge da idade. Mas antes de começar, como tudo aconteceu, eu quero começar como o conheci. Você se refere a ele? O jornalista olhou para o quadro do Padre Guardião no grande castelo. Sim, ele mesmo. Mas ele existe mesmo? Muitos dizem que foi uma lenda, assim como os vampiros. Eu adoraria uma entrevista com ele. Ele tem muitos seguidores. Ele existe, posso garantir. Eu o transformei. Mas posso contar? Claro, à vontade, Sr. Conde Yang Bo. Melhor. Amor, pode entrar. O jornalista olhou com medo por todo lado, esperando o padre exorcista entrar. Xiaozan apareceu em um belo sobretudo verde musgo e uma calça preta de couro com botas até as coxas. Seu olhar era imponente e sorriu ao olhar seu amado marido. Ele andou em direção ao conde Yang Bo, olhando para o jornalista. Boa noite, Sr. Thomas. Seja bem-vindo ao nosso castelo, disse Xiaozan. O jornalista engoliu em seco e ele já ficou com medo quando Jian Sheng o viu na sala. Agora estava diante de um vampiro e exorcista. Era demais para ele. Xiaozan sentiu que o jornalista tremia, mas Xiaozan começou a se sentir enjoado. O cheiro que vinha do jornalista começou a envolver o estômago. E o jornalista olhou para ele, muito surpreso e trêmulo. Você é lindo, é incrível, Sr. Xiaozan. Ou melhor, padre exorcista, como eu posso te chamar? Aliás, eu posso te tocar? Yang Bo, eu estou passando mal. Esse homem está com um cheiro horrível. Você não está sentindo? Disse Xiaozan em pensamento. Yang Bo olhou para o homem e viu que ele tinha algo estranho, mas não sentiu cheiro algum vindo dele. Não, amor, eu não sinto cheiro vindo dele nenhum. Mas o que você está sentindo? Cheiro do quê? Eu não consigo saber o que é, mas eu acho que vou vomitar. Me diga, conde Yang Bo e exorcista Xiaozan, vocês sempre foram vampiros? Nem sempre, Thomas, mas, amor, eu não estou me sentindo bem. O senhor está se sentindo bem? Parece mal, perguntou o jornalista. É só um mal-estar. Eu fui recém-transformado em um vampiro, Sr. Thomas.
Na verdade, não foi o meu marido que me transformou, a pedido do nosso rei, Leskin. Peraí, corta. É só um mal-estar. Eu fui recém-transformado em um vampiro, Sr. Thomas. Na verdade, foi o meu marido que me transformou a pedido do nosso rei Leskin. Pode anotar aí no seu caderno e posso te garantir que estou faminto, só de olhar para você. O jornalista tremeu e a caneta caiu no chão perto dos pés de Shaozan. Desculpe, foi muito bom estar com vocês, mas já preciso ir. E Shaozan, foi um enorme prazer em conhecê-lo. É uma honra. Você tem muitos seguidores. Transilvânia quer conhecer o padre exorcista. Que dor, Yangbo. Eu não aguento, eu preciso sair, disse Shaozan em pensamento. Muito obrigado, Sr. Thomas. Mas meu esposo não está se sentindo bem. Como vê, ele está faminto. A não ser que queira se oferecer como sua principal refeição. O jornalista mal deu tempo de responder e ele saiu correndo, tremendo. Jiansheng e Yangbo não o impediram. Esse aí não volta mais, disse Jiansheng, fechando a porta. Eu acho que sei quem corta. Eu acho que sei quem mandou esse homem aqui. Jiansheng, cadê a tal carta que você recebeu? Você está aí com ela? Sim, senhor. Eu vou pedir para o mordomo trazer. Shaozan estava fraco, mal conseguia ficar em pé. Amor, o que você está sentindo? A minha barriga dói demais. Eu não sei o que está acontecendo. Shaozan sentia muitas dores na barriga. E Yangbo o leva para o quarto, em seu colo. Jiansheng, me traga a carta em meus aposentos. Eu vou levar o Shaozan para deitar. Eu acho que sei quem mandou esse jornalista para cá. Claro, Yangbo. Pode ir. Eu levo a carta. Shaozan chorava de dor, e Yangbo começou a ficar preocupado. Jiansheng pegou a carta e levou para o quarto do casal. Pode entrar, Jiansheng. Trouxe a carta? Aqui está. Jiansheng entregou o envelope e ficou analisando, e pegou em uma gaveta outra carta que ele havia recebido há uns 2 anos atrás. Ele analisou as duas cartas e sentiu que os papéis eram iguais. Jiansheng, você tem certeza de que quem entregou foi o pessoal da ONG dos Vampiros Almas de Sangue? Sim, Yangbo, por quê? Eu acho que não foi o pessoal dos Almas de Sangue. Acho que foi ele. Shaozan segurou a mão de Yangbo e disse: Foi ele, o Leskin. Aquele homem não era jornalista. Ele tinha um cheiro horrível. E eu pude ler sua mente. O que você viu? Por isso que você se sentiu mal. Eu não sei, mas foi estranho. Eu só lembro que eu ouvi dele. Eu o conheci, mestre, e eles não se transformaram. Depois não consegui mais prestar atenção nos pensamentos. Aí veio a dor. Isso é muito estranho. Eu não senti cheiro algum. Você sentiu, Yangbo? Perguntou Jiansheng. Isso é muito estranho. Eu não senti cheiro algum. Você sentiu, Yangbo? Perguntou Jiansheng. Também não. Amor, você quer que eu chame sua mãe e o Ravi? Sim, chamem eles. Eu não aguento essa dor. Eu sinto que vou morrer. Shaozan chorava apertando a barriga e tremia. Foi quando ele lembrou de uma pessoa que poderia ajudá-lo. Lia, você pode me ouvir? Disse Shaozan em pensamento. Oi, Shaozan. Que alegria em ouvir você. Meu amigo, eu não estou me sentindo bem. Por favor, venha até o Castelo das Almas Feridas. Eu preciso de você. O que você está sentindo, Shaozan? Parece que está chorando. Amor, você está se comunicando com Lian? Perguntou Yangbo, que também escutava a conversa telepaticamente dos dois. Sim, por favor, Lian, venha. Eu vou levar minha avó, Mirivina. Venha logo, eu não aguento essa dor no estômago. Shaozan, meu amor, o que está acontecendo com você? Yangbo estava preocupado. E Shaozan sentia muita dor no estômago. Seu rosto estava pálido. As olheiras profundas. Parecia que a morte estava se apossando de seu corpo. Yangbo, parece que estou morrendo. Cala a boca, Jiansheng. Não, corta. Yangbo, parece que Shaozan está morrendo. Cala a boca, Jiansheng, não fale besteira. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Shaozan começou a gritar. Shaozan, Shaozan. Então, meus coelhinhos, termina aqui esse capítulo de número 52, como eu falei para vocês, né?
Agora só falta um capítulo só para terminar, tá? Então, muito obrigado, né, se vocês ficaram aqui até o final desse vídeo, já deixa o like, né? Comenta aí o que vocês acharam, por que será, de raios, né? Por que o Xiaozhan tá sentindo essa dor no estômago? O que será que tá acontecendo, hein? Será que ele tá grávido? Então, deixem nos comentários que eu vou adorar ler, para saber qual é a opinião de vocês aqui, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Me segue lá no Instagram, né?